Beleza, pessoal, vamos agora para a parte prática da aula. Vamos resolver algumas questões de provas anteriores. Então, vamos lá. Olha aí, da ISFESEX 2006. O principal problema apresentado por um equipamento ativo de rede, conhecido como, pelo nome de hub, qual que é? Ele implementa uma topologia de estrela, ele está perguntando qual que é o principal problema, né? Então, ele implementar a topologia estrela, isso aí não é um problema, né? O broadcast de um pacote ele é feito para todos os computadores interligados. Beleza? Isso aqui é verdadeiro. Vamos olhar os outros. É um problema, né? Ele gera um broadcast na rede. Diferentemente do switch, a gente já viu, o switch, ele vai poder fazer um chaveamento somente entre os computadores. Olha, entre os dois computadores que realmente é necessário fazer uma comunicação, então o domínio de colisão vai ser somente entre aqueles dois computadores. Beleza? Então, o domínio de broadcast, ele vai acontecer num switch, caso aquele switch não tenha a tabela dos MACs de todas as máquinas que estão conectadas nas portas, ele não tenha conhecimento de todos os MACs. E quando ele não conhece alguém, aí ele vai jogar um broadcast. Mas caso ele saiba quem que é o cara, então ele não vai jogar esse broadcast para todas as portas. Né? E esse é o X da questão, a inteligência que o switch tem e que o hub não tem. O hub só trabalha na camada 1, ele só transmite bits, ele só retransmite os sinais para todas as portas. Já o switch não. Tá? O hub retransmite para todas as portas, o switch não. Então isso é verdadeiro. Aí vamos dizer, ó, isso aqui é um problema, né? Do broadcast. O barramento de dados ele é compartilhado, gerando colisão de pacotes. Beleza, vamos analisar essa alternativa. O barramento de dados ele é compartilhado, gerando colisão de pacotes. Beleza, então, uma informação aqui, ó. O barramento de dados, tá? No switch tem barramento de dados, barramento de controle, barramento de endereço, tem uma divisão, uma subdivisão, eu não conheço, tá? Se tem várias divisões, tá? Então, o barramento de dados, ele está dizendo assim, como se somente o barramento de dados é quem gera o compartilhamento e gera colisão, né? Então, o barramento de dados é compartilhado, gerando colisão de pacotes. Esse não seria um problema, tá? Não seria uma alternativa. É um problema. A colisão de pacotes, ele é um problema. Só que a colisão, aí entra um outro detalhe sobre essa alternativa aí. Certo? O hub, ele trabalha na camada 1. Joia? O switch camada 2. E o roteador na 3, né? Beleza. Ao passo que, se eu estou falando de colisão, tá? De pacotes, eu estou me referindo à camada 3, né? Estou me referindo à camada de pacotes. Só que a colisão que acontece nos hubs, tá? É uma colisão de frames. Tá? Mas os frames, na verdade, não seria nem de frames, porque o frame é camada 2. Seria a colisão de sinais, de pulsos elétricos. Porque se eu estou na camada 1, certo? Na camada 1 que o hub funciona, quando o meu protocolo da camada 2 mandar para a camada 1 realizar uma atividade,
essa vai ser feita na forma de pulsos elétricos. Tá? Os sinais de rádio, né? Ondas de rede sem fio, né? Ou então de sinais de luz, né? Ausência e presença. Então, eu vou ter esse meio físico como sendo a possibilidade de ser realizado ali o conflito, né? Porque o hub, ele é half-plex. E a gente sabe que half duplex, ele transmite nas duas direções, mas não simultaneamente. Então, se dois elementos, por exemplo, dois computadores, tiverem com fibra ótica, um exemplo, fibra ótica, e os dois mandarem num hub, né, sinais de luz ao mesmo tempo, e eles vão conflitar. Se não é half duplex, se não é full duplex, é lógico que não vai funcionar. Mas eu estou dizendo um exemplo hipotético. Teria que ter lá o hub com conexão de fibra ótica chegando nesse hub, né? Então, ó, a C é errada, beleza? A D é um problema do hub, que ele fala aqui, né, um dos principais problemas, é que seria que ele não é gerenciado. Então, esse é um grande problema do hub, pessoal, ele não ser gerenciado. A gente até citou um exemplo, né? Eu não tenho como dizer que um determinado equipamento não possa ser gerenciado, mesmo que seja um equipamento trivial, tipo o hub. Por que eu não posso dizer isso aí? Porque apareceu um fabricante, certo? Chinês, por exemplo, e ele não. No meu hub, eu vou implementar uma interface web que o cara vai poder gerenciar alguma coisa. Pode. Isso vai depender de cada fabricante. Então, quando se estuda didaticamente uma coisa, algumas inferências a gente não pode fazer, a gente não pode confirmar, porque se a gente estivesse fazendo isso, a gente estaria, mesmo que não exista um hub que tenha a possibilidade de fazer o gerenciamento, mesmo que não existe nenhum impedimento de fazer um hub gerenciável. Não existe. Beleza? Então, por isso aqui que essa alternativa aqui é errada. Certo? Ele sendo um fator de ser um problema, ele não ser gerenciado. Aí, letra E. O seu custo é muito alto. Pelo contrário, né? O hub, ele tem um custo bem barato, por não ter muita tecnologia, ser só um repetidor e gerar broadcast, e ser um dos primeiros elementos a poder compartilhar conexões, né? Em rede, né? Um dos primeiros concentradores de rede. Então, ele tem uma tecnologia limitada. A partir do momento que surgiram novos equipamentos com mais sofisticação e performance, ele foi deixando de lado, né? Então, o custo dele não é alto, é baixo. Beleza? Então, a alternativa aqui é a letra B. Eixo SX 2007. Qual dos seguintes endereços é um endereçamento MAC de broadcast? Não é somente um endereço MAC, ele é um endereçamento MAC e de broadcast. E aí, pessoal? Essa aí tá facinho, né? Tá facinho. A gente sabe que o endereçamento hexadecimal, o MAC, ele é composto de quê? Eles são 48 bits, certo? 48 bits. Só que ele é dividido em 6 conjuntos, tá? De 8 bits. 8 vezes 6 é 48. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma casa aqui, tá? Com 8 bits. Tá? Eu tenho outra com 8 bits. Tenho outra com 8. Outra com 8. Vou desenhar para cá agora. Com 8. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho outra com 8 bits. Certo? Então, eu vou ter aqui dois números hexadecimais. Tá? A gente sabe que o número hexadecimal, x em hexadecimal, ou x em 16, né, na base 16, eu tenho uma representação de 0
até F. E a gente sabe também que a representação de um hexadecimal, ele pode ser representado como 4 bits, né? O octal com 3 bits e o hexa com 4. Então, eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 bits. Joia? Então, se eu tenho 4 bits, eu tenho as seguintes combinações. 0, 0, 0, 0, até 1, 1, 1, 1. Certo? Só relembrando aqui, vocês. Então, o que eu teria? Teria 0, 0, 0, 0, é 0. 0, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 0 é 2, né? 0, 0, 1, 1 é 3. 0, 0, aliás, 0, 1, 0, 0 é 4. 0, 1, 0, 1 é 5. 0, 4 com 2, 6 e aqui é 0. Ficou fácil de montar a tabela, né, pessoal? Seguindo o raciocínio lá. O 7, quem é? 1, 1, 1. Tá? Aí, o 8, quem é? Vai ser 1, 0, 0, 0. É o 8. Depois, 1, que é o 8. Aí eu tenho 3 casas aqui. Para fazer o 9, é 0, 0 e o 1 lá, né? 9. Aí eu venho. Quem é o 10? Aí vai ser 0, 1, 0. Esse é o A, certo? Porque eu não tenho uma representação de 10 em decimal, tem o A. E ele é equivalente ao 10 decimal, beleza? Aí o 11, quem é 11? O 11 é o 8, mais o 0, aí o 1 e 1, né? Porque aqui dá 3, né? Com o 8, 11, aí é B. O 12, quem é? É o 8, com 4, aí 0, 0, C. O 13, quem é? Vai ser o 8, com o 4 aqui habilitado, vai dar 12, com 1 vai dar nosso valor aqui. Tá joia? A, B, C, D. 10, 11, 12, 13. O 14, quem vai ser? E o 15, o F. Joia? Então, pessoal, aquela dica que eu dou para vocês é, na ordem de grandeza, sempre 1, 2, 4, 8, 16. Vocês podem. O número 19, quanto é que é o número 19? Vai ser esse aqui habilitado, que é o 16, mais quem? 3, né? Mais 3 vai ser esse e esse aqui habilitado, para dar 19. Fica mais rápido de você pegar e fazer a combinação. Peguem essa dica daí, porque ela é fundamental, beleza? Então, eu tenho F sendo, 4 bits ligados, que ele consegue me representar, todas as combinações de 0 até 15, tá? Com 4 bits. Então, olha lá, se eu tenho 8 bits, eu vou ter F aqui, tá? Representando a nossa cadeia de 4 bits, ele está querendo broadcast, né, pessoal? Broadcast é todos os bits ligados. Então, tem um F e tem um F. Que seria a mesma coisa do que 1, 1, 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 1, 1. Eu tenho 8 bits aqui. Tá? A mesma coisa para os demais. Joia?
Alguém não conseguiu entender isso daí? Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Questão 27 da SpaceX de 2007, a gente tem lá, ó, qual que é a contagem máxima de saltos ou hops em um IPv4? E aí, pessoal, quantos saltos são possíveis no IPv4? A gente viu que o cabeçalho do IP, existe um campo lá chamado TTL, o, Time to Live, tempo de vida, né? Time to Live, o tempo de vida. E aí, ele tem 8 bits, certo? 8 bits, eu tenho 8 possibilidades aqui, ó. Certo? Essas 8 possibilidades, ela me dá uma combinação de até quantas posições, pessoal? Vai lá. E aí? Exatamente. 255 possibilidades. Beleza? Então vamos lá. Olha essa daí, ó. De 2007 ainda, a questão de 29. O comprimento de um cabeçalho ou header de um datagrama IP pode variar em função das opções usadas. Qual é o menor comprimento possível daquele nosso IP? E aí, pessoal? Qual que é o menor comprimento que a gente tem para ele? E aí? Espera aí. Tem um detalhe aqui. Hum, mas não é não, pessoal. É o tamanho do cabeçalho, tá? Então essa foi a pegadinha aqui, ó. O que acontece é o seguinte, ele está perguntando qual que é o comprimento, o menor comprimento possível de um cabeçalho. A informação de 20 bytes, o que é? É a carga mínima, tá? Que ele pode ter que ser usado aquele padding para poder completar, tá? A carga mínima mais o tamanho do cabeçalho, tá? Ele tem que ter no mínimo 16 bytes, beleza? É 16 bytes, tá? O tamanho do cabeçalho. Então, tem uma diferença aí, por exemplo, do tamanho do cabeçalho, tá? Mínimo, e o tamanho do nosso, da nossa carga útil mínima. Deixa eu voltar lá para a gente ver lá, tá? Isso é importante. Então, ó, vou pôr aqui. Então, ó, o tamanho aqui, ó, do nosso cabeçalho, certo? O tamanho mínimo dele tem que ser 16, tá? E menor do que esse valor aqui, ó, de 65.535, beleza? Então, o tamanho do cabeçalho, tá? Não é o tamanho do nosso pacote com carga útil, que é esse aqui, ó. Existe essa diferença, beleza? Então, recomendo para vocês esses valores aqui, ó, tamanho do pacote,
o tamanho do cabeçalho, certo? O tamanho do campo de identificação, o tamanho do TTL, que é de 8 bits, o tamanho do protocolo, que é de 8 bits também, o tamanho do endereço de origem e destino, que é endereço IP, aí é 32 bits, joia? O tamanho do option e do padding é 32 bits de referência, né? Para colocar informações ali. E essas informações, elas são importantes para a gente conhecer, tá? Então, diferencie a quantidade de carga mínima útil dentro do pacote, ou seja, é a quantidade de dados de cabeçalho mais a carga útil. Ou seja, se eu tivesse um pacote que ele tivesse 16 bytes de cabeçalho, eu teria que ter, se ele não tivesse dado nenhum, tá, de carga útil, eu teria que completar com 4 bytes para que ele fosse um pacote útil, né? Fosse um pacote que ele pudesse ser transmitido. E aí eu vou usar o padding para completar, para que ele bata no mínimo 20 bytes, tá? No mínimo 20 bytes. Então, é o cabeçalho mais uma quantidade de carga que eu tenho que completar para ter no mínimo, a quantidade transmissível, né, de dados. Beleza aí? A letra A, 16 bytes. Joia? Agora aí, ó, qual que é o tamanho máximo do frame Ethernet? Também, pessoal, cai muito esse tipo de questão, que a gente, ó, vou colocar aqui. Eu tenho, tá, o Ethernet como sendo o pacote de carga útil do Ethernet, tá, de 1.500 bytes. Mas eu tenho pacotes administrativos também nele, tá? O cabeçalho dele. Então, o tamanho do pacote que vai ser utilizado, eu posso no máximo, trafegar com 1.518 bytes, que são a quantidade máxima de carga útil, vai ser 1.500, só que ele não quer saber só o máximo de carga útil, ele quer saber o tamanho máximo do frame, o tamanho máximo do frame, que é a quantidade da carga útil, que é 1.500, mais as informações de cabeçalho, que são de 18 bytes. Joia? Então a questão correta é essa aqui, ó. Beleza? Olha aí, ó. Na suíte de protocolos Internet Protocol, o IP, certo? Qual das seguintes afirmativas descreve o melhor objetivo do Address Resolution Protocol? E aí, pessoal? Alguém se arrisca aí? Vamos lá. Traduzir o endereço web para dados de nome de host. Nada a ver, né? Vamos lá. Determinar o endereço de um dado, de um host. De um dado nome de host. Determinar o endereço de hardware de um dado nome de host. Nada a ver, né? Determinar o endereço de hardware do IP. Beleza. Determinar a rota apropriada para o datagrama. Nada a ver. Tá certo? Então, fica sendo a letra D a apropriada. Tá? Se tivesse perguntado qual que é a descrição mais correta para o ARP, aliás, o RARP, que é o reverse, então a gente teria um endereçamento MAC, mas eu quero descobrir qual que é o meu IP. Aqui, ó, eu quero determinar, certo, o endereçamento de hardware, mas eu já tenho IP.
É exatamente a situação de eu chegar com um pacote na rede de destino, que ele só conhece IP. Ele vai chegar lá, vai ter que perguntar, opa, quem nessa rede aí é o MAC número tal? Porque eu tenho um IP aqui, eu sou o roteador, eu tenho um IP e quero mandar. Aí é lógico que ele vai mandar lá para o switch, vai mandar para alguém que tem uma tabela que diz lá quem são as máquinas que estão lá naquela rede ali, tá? Os MACs, né, associados às portas lá do switch, por exemplo. E aí ele vai ter que saber, opa, agora eu quero mandar para a porta tal. E aí eu vou ter que ter uma tabela lá fazendo essa correlação. Mas eu tenho IP, mas eu não tenho o MAC. Eu preciso ter essa tabela atualizada e essa tabela para poder fazer essa pesquisa. Caso eu não tenha essa tabela, aí eu dou um broadcast na rede para aprender, certo? E depois eu gravo em uma tabela para poder não fazer mais esse broadcast de novo, beleza? Mas eu tenho o IP, eu cheguei na rede, estou perguntando lá, opa, quem que aqui é o MAC desse IP? Eu vou ter que ter essa informação para poder mandar ele corretamente, joia? Porque senão ele não chegaria na máquina. Lembrando para vocês que o IP, ele é uma abstração, ele é um endereçamento lógico. Eu tenho que ter a minha comunicação física, minha comunicação no nível mais elementar. E isso vai acontecer na forma de MAC. Beleza, pessoal? Diferenciem isso daí, tá? O IP, ele serve para a gente se comunicar para redes remotas. Ah, mas a minha rede é interna. Eu estou pingando um IP que está na minha própria rede interna. Beleza, você está pingando, mas em algum momento, aquele IP que você está pingando, quando ele passou para frame, ele é um pacote. Quando ele passou para frame, para a camada de baixo, camada 2, ele consultou alguma tabela de MAC para saber que aquele IP está associado àquele MAC. E ele foi bater lá. E ele deu um ping lá naquele IP, mesmo sendo na sua própria rede interna ali, não ultrapassou o roteador, mas a comunicação, tenha certeza disso, não foi pelo IP, tá? Foi pelo MAC daquela máquina. A máquina ali. Certo? E o RARP é o inverso, né? Eu tenho o MAC, eu sei quem é o MAC, mas não sei quem é o IP. Olha essa questão aí, ó. Da SpaceX 2008, comparando o modelo de referência TCP/IP ao modelo OSI, assinale a alternativa correta. Letra A, a camada de host rede do modelo TCP/IP corresponde à camada física do modelo OSI. Ela corresponde à camada física e à camada de enlace. Não estaria totalmente errada, mas está faltando a complementação. É uma coisa que a gente também tem que saber quando for responder uma questão de prova, né? Essa questão ela não está puramente errada. Ela está incompleta, mas não está errada. Porque quando eu digo que a camada de host rede, que é a camada 1, né, lá do meu modelo TCP/IP, ela corresponde à camada física do modelo OSI, beleza, mas não somente a física e aí enlace. Beleza? A camada de aplicação do modelo TCP corresponde às camadas de aplicação, apresentação do modelo OSI. Ou seja, opa, está faltando alguém. Está faltando quem aí, pessoal? A camada de aplicação do TCP corresponde ao modelo OSI, as três seções, né? As três camadas, apresentação, aplicação e seção. Beleza? Então, vamos lá. C, a camada de transporte do modelo TCP/IP corresponde às camadas de transporte e rede. Então, a de transporte do TCP, ela corresponde à camada de transporte lá do OSI também. É um para um. Beleza? Não corresponde a transporte e rede. Está errado. Então, ó, a camada host rede do modelo TCP/IP corresponde às camadas de enlace e física do modelo OSI. Beleza, ótimo, isso mesmo. A camada de transporte do modelo TCP/IP corresponde à camada de seção, nada a ver, está lá longe, e transporte do modelo OSI. Tá? Aliás, não está tão longe não, está próximo, né? Porque a camada de seção está logo acima da camada de transporte do modelo OSI. Só que não corresponde, né?
não corresponde aí. Beleza, pessoal? Então é a letra D. Essa aí tá facinho. Marinha 2007. Olha essa aqui. Que característica de uma estação de trabalho pode ser utilizada para identificá-la unicamente em uma rede TCP/IP, não é Ethernet, mesmo se forem alteradas as suas configurações lógicas de protocolo? Olha aí, que características de uma estação de trabalho pode ser utilizada para identificá-la unicamente em uma rede TCP/IP? Ou seja, eu tenho uma rede TCP/IP e quero identificá-la unicamente, tá? No padrão Ethernet, mesmo se forem alteradas as configurações lógicas do protocolo. Pessoal, quais são as configurações lógicas do protocolo? É o endereçamento IP, né? Que é uma abstração para funcionar da forma que a gente quiser, que seja roteado, que seja mapeado, que seja endereçado, né? Esse é o endereçamento lógico, o IP. Mas mesmo que seja alterado o endereçamento IP, a gente ainda mantém as características de endereçamento no nível de Ethernet, do nível 2, do nível de MAC. Então, qual que é esse protocolo aí? Tá? E aí? Tá facinho, né, pessoal? É o endereçamento MAC. Tá? Porque mesmo que eu altere as configurações lógicas, as físicas permanecem. Beleza? Eu posso até alterar o endereçamento MAC. Eu posso. A gente tem mecanismos de alteração do endereçamento MAC. Apesar de ele já vir como configuração de fábrica. Aquela numeração MAC, ela vem de configuração de fábrica. Inclusive, se o fabricante colocar o mesmo número, tá, de endereçamento MAC para outra placa de rede, tenha certeza, aquelas duas máquinas não vão funcionar de jeito nenhum. Já aconteceu casos relatados aí de assim, uma empresa comprou umas placas de rede, uns computadores, e aí está lá. Aí comprou placa de rede ou comprou computadores, e aí tem alguns dispositivos que o endereçamento de MAC era o mesmo. Então, o que acontecia? Não funcionava na rede de jeito nenhum aquelas máquinas lá. Aí não funcionava, algumas máquinas paravam, e só foi se descobrir porque não funcionavam, por causa que verificaram que aquela máquina ali era uma máquina que a placa de rede era uma Xing Ling qualquer. Ou seja, o fabricante pegou aquela placa de rede Xing Ling e replicou algumas placas de rede com o mesmo endereçamento MAC. E aí, com o mesmo endereçamento MAC, vai dar conflito. Então, assim como a gente tem, se tiver dois IPs com o mesmo endereço, vai dar conflito, da mesma forma vai acontecer se tiverem duas máquinas com o mesmo MAC. É muito difícil de acontecer, porque normalmente é o fabricante quem vai fornecer aquele número. Mas isso não impede, por exemplo, de um fabricante, tá, ele inadvertidamente copiar a mesma faixa de endereçamento MAC que tem de uma outra fabricante. E aí vai ter, em algum momento ali, com endereços iguais. Isso levando em consideração um domínio igual, um domínio da mesma máquina, da mesma rede, né? Se aquele MAC ele for igual, mas ele tiver numa máquina remota, num endereçamento remoto, isso é indiferente, não vai surtir problema nenhum. O IP, quando for fazer as comunicações e chegar naquela rede destino, ele vai ser injetado lá dentro daquela rede, tá? Vai fazer a conversão lá, né, através do ARP, e vai saber qual que é o MAC. E aí vai encontrar o MAC daquele cara. Ah, mas o MAC é o mesmo daquela outra rede ali. Não interessa, pessoal. Ele chegou lá naquela outra rede e se comunicou. Não é por conta disso que vai existir um conflito. Aquele MAC pode ser replicado, mas ele está em rede distinta. Outra coisa é você ter no mesmo domínio de broadcast as máquinas com o mesmo endereçamento MAC, porque quando houver o broadcast, elas vão estar respondendo ali de forma a dar conflito, beleza? Olha essa questão aí, ó. Analise as alternativas abaixo em relação ao serviço de TCP, certo? Que fornece aos aplicativos, ou seja, o TCP fornecendo a garantia de conexão, sincronismo, né?
multiplexação, é um conceito também associado ao TCP, é uma multiplexação da conexão, tá? Aí você pergunta, o que é multiplexar? Multiplexar é você dividir. Aí você pergunta assim para mim, mas como é que eu vou dividir uma conexão? Pessoal, é simples. Imaginem vocês no computador um servidor. O servidor ele tem um servidor web, funciona na porta 80. Aí eu tenho um servidor FTP que está funcionando na porta 20, né, e 21. Aí eu tenho um servidor, vamos supor, o de LDAP, que aí ele está funcionando na porta 389. São três portas distintas. O TCP, ele tem lá no seu cabeçalho a identificação de qual que é a porta, né? Então, as conexões que chegarem nesse computador não estão sendo multiplexadas? Então, né? Porque cada uma conexão é uma porta diferente. Então, as conexões já chegam multiplexadas. Se eu tivesse uma única porta nesse único computador, aí eu não teria uma multiplexação. Então, quando a gente fala que o protocolo TCP, tá? Ele faz uma multiplexação, eu posso ter numa máquina centenas de conexões, cada uma dessas conexões em portas diferentes, certo? Em portas diferentes. Então, existe uma comunicação que vai em direção à rede e vem da rede, conectando nessas portas e dá um paralelismo, tá? Nessas conexões. Ao passo que eu não tenho só uma conexão chegando por vez e uma saindo. Posso ter várias. Então, isso é o conceito de multiplexação. E ele vai acontecer através do TCP, beleza? O TCP ou o DP, né? O DP também faz a multiplexação? Faz. Eu não tenho serviços que vão funcionar na porta UDP, né? Que ela, mesmo sem estar dando a garantia da entrega, a garantia de sequenciamento, mas está funcionando em portas diferentes. Então, se eu tenho um servidor que tem vários serviços que estão fornecendo essas portas para clientes conectarem, então tem uma multiplexação aí, mesmo sendo o DP. Então, quando perguntarem em provas que o UDP ou o TCP faz a multiplexação, é porque a camada de transporte faz uma multiplexação. Então, faz a multiplexação tanto a camada de transporte do OSI quanto a camada de transporte do TCP. Tudo tem a mesma funcionalidade. Beleza? Então, vamos dar as alternativas aí. Ó. A proposição 1. Todas as conexões TCP são full duplex e ponto a ponto. Ou seja, o TCP, ele para garantir, ele vai fazer uma conexão ponto a ponto, certo? Ele vai estabelecer, através daquele handshake, uma conexão com um outro ponto, tá? E vai estabelecer aquele sequencial. Beleza. Esse sequenciamento foi estabelecido. E ele vai também garantir que a comunicação ela seja full duplex. Ou seja, nos dois sentidos eu posso ter comunicação. Porque eu tenho aquela questão da multiplexação, né? Que eu tenho várias portas fazendo essa comunicação. Então, eu posso ter o full duplex. Eu não tenho uma única porta, certo? Ativada ali, fazendo essa comunicação. Porque, na verdade, eu tenho, se eu tiver o servidor web, é uma porta só, tá? O servidor web é uma porta só, 80. Beleza. Se aquele meu serviço está funcionando a 80, mas eu tenho umas conexões no cliente, tá? Que estão em várias portas ali, várias sessões estão sendo conectadas ali, usando aquele serviço na porta 80. Aí eu tenho uma multiplexação ainda, beleza? Então ela funciona, ela dá essa capacidade. O modelo TCP, o protocolo TCP, ele dá essa funcionalidade de full duplex, de multiplexação, de ponto a ponto, joia? O que mais? De sessão, de criar uma sessão, mas não é aquela sessão da aplicação, é a sessão das conexões, tá? Que estão sendo estabelecidas através desse sequencial e o EC. Então, tá certo. A 1 está correta. A alternativa 2. O TCP admite os processos multicasting e broadcasting. Pessoal, aí vem um conceito puramente das camadas, né? Seja utilizando o modelo OSI ou o modelo do TCP/IP, a gente sabe que as camadas, a gente tem lá, tá? O host. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Host, rede,
Joia? Aí a outra camada vai ser a camada de IP, a outra camada transporte e a outra aplicação, app, beleza? Tem essas 1, 2, 3 e a 4, tá? Na camada IP, ou correlacionada com a camada de rede do modelo OSI, eu vou ter 3 possibilidades. Eu vou ter broadcast para atingir uma rede, eu vou ter multicast, né? Ou vou ter o unicast. A unicast sendo direcionado um pacote para uma máquina, eu vou ter o broadcast para todas e o multicast para um grupo. Só que essa é uma característica de direcionamento IP. Tá? Então, eu vou estar trabalhando na camada 2 aqui, ou A3, do modelo OSI. Tá? Eu ainda também tenho a possibilidade de ter também essa comunicação, não só no nível de pacote, tá? Mas também no nível de frame, no nível 2. Ou seja, eu posso ter frames sendo direcionados de forma unicast, frames sendo direcionados de forma broadcast para todos, ou de forma multicast. Aí eu também tenho, mas isso é uma característica da camada 2 e da 3. Mas não é da camada 4, né? Do modelo OSI, que é o transporte, e nessa camada 3 aqui, que é da camada do TCP/IP, de transporte. Porque a camada de transporte ela só se preocupa com as características de tentar garantir um sequenciamento, garantir que aquela transmissão seja livre de erros. Então, se essa é uma característica da camada de transporte, ela não vai se preocupar com multicasting, com broadcasting, com multicasting, tá? Ou unicast, né? Beleza? Então, aqui está errado. A terceira proposição. Uma conexão TCP é um fluxo de mensagens e não um fluxo de bytes. Pessoal, novamente, aí a questão do puro conhecimento sobre o protocolo, né? As camadas, aliás. Então, eu tenho que a minha camada de mais abaixo, ela faz o fluxo ali de frames, né? Ou um fluxo de sinais elétricos, não é isso? Um fluxo de sinais elétricos. Eu tenho a camada 2 como um fluxo de frames. Eu tenho a camada 3 de IP como fluxo de pacotes. Mas eu tenho a camada 4 de transporte, tá? Ou a camada de transporte do TCP/IP, que ele não tem fluxo nenhum. Na verdade, o que é transmitido ali, tá, são segmentos. E esses segmentos, a informação ela é transportada por quem? Pelo IP, né? Ele não transporta ninguém. A verdade é essa, ele não transporta fluxo nenhum. Tá? Ele não transporta fluxo nenhum. O que é que o TCP faz, pessoal? O TCP, ele faz o controle, a gestão do controle de fluxo, tá? O controle das conexões, sequenciamento, multiplexação, mas ele utiliza os serviços fornecidos pela camada de baixo. A camada de baixo vai fazer o roteamento, o envio de mensagens, mas na forma de pacotes. E a camada de IP vai ser enviada através dessa camada de baixo aqui, ó, que vai mandar os frames, e vai mandar os sinais de pulsos elétricos. Lembrando que se essa camada 1 aqui, ela realiza, apesar de ser esse nome aqui, ó, host, rede, né? Essa camada aqui, apesar de ser rede aqui, não tem nada a ver com rede lá do modelo OSI. Então, ele pode brincar dizendo assim, a camada host rede do modelo TCP/IP, o rede corresponde à camada de rede lá do modelo OSI, blá, 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 blá. Nada a ver, pessoal. A gente sabe que essa primeira camada aqui do TCP/IP, ele faz a função de enlace e física do modelo OSI. Beleza? E se ele faz isso, o fluxo de mensagens vão ser frames, tá? E esses vão ser encapsulados na forma de pulsos elétricos ou sinais de onda de rádio, sinais de luz, beleza?
que o protocolo vai ter que implementar a função nessa camada aí, vai ter que ter uma inteligência para reconhecer. 1 milhão de sinais de luz aqui equivalem a um caractere de binário tanto, entendeu? A sequência tal de pulsos elétricos e ausência e tal dá uma quantidade de caracteres de sequenciais binários que representam isso daqui. Então, a função que foi implementada, o código, né, no sistema operacional, no kernel, sei lá, vai poder ter que implementar isso daí, dele reconhecer isso daí. Mas a função vai ser no nível mais baixo, né? Então, quando ele fala aqui com a conexão TCP, é fluxo de mensagens, é um fluxo de bytes, aliás, é um fluxo de mensagens e não um fluxo de bytes, certo? Ele se equivoca, tá certo? Se equivoca, tá? Então, também é errado, beleza? Poderia ele falar aqui, vamos supor uma alternativa mais correta para essa daí, se ele dissesse assim, ó, uma conexão TCP gerencia o fluxo de reconhecimento, sequenciamento de pacotes, né? E não um reconhecimento e fluxo de frames ou de bytes, entendeu? Poderia ser mais, se enquadraria mais no contexto da finalidade do protocolo da camada de transporte, que é o TCP, beleza? E aí a gente tem a alternativa A como sendo a única correta. Pessoal, ficou tranquilo aí? Alguém discorda ou alguém ficou na dúvida aí com alguma coisa? Pode perguntar, viu? Beleza, então vamos prosseguir. Marinha 2013, olha, essa é recente, ó. Então, ó, com relação ao estudo de redes de computadores, assinale a opção que não apresenta o ponto de vista de um programa aplicativo, uma característica do serviço oferecido pelo TCP. Ou seja, ele quer uma característica que não tem nada a ver com o TCP. E aí, pessoal? E aí? Tá tranquilo? Tá mamão com açúcar essa daí. E aí, pessoal? A gente falou muito sobre isso. Qual é a finalidade que você olha e diz assim, isso aí não tem nada a ver com controle de fluxo, controle de sequenciamento, multiplexação, conexão ponto a ponto, não tem nada a ver. E aí, pessoal? É a camada de roteamento interredes, né? Isso aqui é puro IP. Ou sendo implementado pela camada 3 lá do OSI, né? Beleza? Então, tranquilinho. Se a gente for ver, ó, orientação à conexão, o TCP dá orientação à conexão? Dá. O UDP não. Beleza? Comunicação full duplex. Pessoal, full duplex, porque ele faz a multiplexação em várias portas. Então, a gente consegue ter uma comunicação full duplex. Beleza? Comunicação ponto a ponto. Sim, é ponto a ponto, porque eu vou estabelecer uma comunicação entre a origem e o destino na forma de sequenciamento, né? É o three-way handshake. É a troca 3 vezes de parâmetros ali, de informações. Eu mando um código, ele me responde que reconheceu e mandou o código dele. Eu mandei uma dizendo que reconheci aquele código, aquele sequencial dele. E aí começa toda a nossa comunicação a partir dali com esse sequencial. No momento que ele se quebrar, aí, opa, não, vamos restabelecer, vamos fazer o three-way handshake de novo. Parou aonde? Parou no número tal, vamos lá. Pá. Aí reconheceu, sincronizou, vamos continuar. Aí continua a comunicação. Isso aí, pessoal, é a função do transporte, né, da camada de transporte. Tá? Confiabilidade completa. Beleza? Pessoal, se tiver sincronizado, se tiver sequenciado, eu tenho a confiabilidade completa. Beleza? Além do sequencial, além de ter essa troca de three-way handshake, eu tenho também o CRC lá, né?
uma verificação da integridade. Ele pode até estar sequenciado, mas pode estar recebendo o pacote danificado, com bit, algum bit danificado e tudo mais. Então, ele pode fazer uma verificação. Essa verificação é feita também no nível de transporte. Tá certo? Então, a confiabilidade ela é completa. E aí, depois ele bota lá a letra E com roteamento interredes. Olha essa daí, ó. Da FAB. Os modelos de referência OSI e o TCP/IP têm muita coisa em comum. Ambos apresentam como conceitos uma pilha de protocolos. Ou seja, o protocolo, pessoal, é a pilha, são vários níveis, e o nível X corresponde a uma conversação a nível de protocolo com o mesmo nível, a mesma camada do outro que ele quer se comunicar. Então, nesse mesmo nível, existe o protocolo de comunicação. Eles conversam usando a mesma linguagem, né? Então, o que é que seria essa mesma linguagem, esse mesmo protocolo? É que quando o computador de origem ele está fazendo o handshake com o computador lá do destino, o protocolo da camada de transporte ele está conversando com a camada de transporte do destinatário e vice-versa, com um padrão de conversação. Eles estão se entendendo, têm a mesma linguagem. Joia? A mesma coisa acontece no nível de rede, tá? Ou no nível do IP. Tá? A conversação entre eles vai acontecer da forma sincronizada. Eles têm a mesma codificação. Vamos lá, continuar, né? Basicamente, as camadas têm a mesma funcionalidade. Esses dois modelos de referência possuem algumas diferenças, mas não nos protocolos. Não nos protocolos, que basicamente são os mesmos. O modelo OSI tem 3 conceitos fundamentais. A assinale alternativa que apresenta corretamente esses 3 conceitos. E aí, pessoal? Essa daí também está legal. Joia? Quais são os conceitos que aparecem no modelo do modelo protocolo OSI que a gente pode utilizar com correlação também com o modelo TCP/IP? Joia? Então, e aí, pessoal? Analisem todas as alternativas. O que é que eu tenho em um protocolo que eu posso usar no outro protocolo também? Então, vamos lá. Conceitos relacionados a esses modelos. A gente viu e falou bastante na função de serviço, interface e protocolos. Né? São esses as funcionalidades que a gente mais falou neles e estão diretamente relacionados com esse assunto de modelo OSI e modelo TCP/IP. Tá? Por que serviço? Porque eu tenho uma camada superior usando o serviço de uma camada inferior. Joia, eu não sei como é que aquilo foi implementado na camada inferior, mas eu uso aquele serviço. Eu, que sou camada de transporte, eu estou preocupado em saber a sequência dos dados, dos pacotes. Mas a camada de baixo, a camada de IP, é quem vai fazer essa entrega para mim. É ele quem vai saber como ser roteado, ele quem vai verificar se houve um erro, tá? Porque no meio do caminho um roteador deu problema, então ele vai receber um pacote ICMP, tá? Então tem que diferenciar, pessoal, a verificação de erro no nível de transporte e no nível de IP. O IP, se perguntar na prova assim, tem uma verificação de erro? Tem uma verificação de erro de disponibilidade do link, porque o IP ele só se preocupa com o quê? Com a entrega, com saber se ele vai conseguir chegar lá no destinatário com aquele pacote. Tá? Ele vai ser roteado por redes diferentes e vai chegar lá. Caso em alguma rede esteja congestionada, esteja com erro, vai vir o ICMP, aquele pacote que vai sinalizar a origem, dizendo assim, opa, aquela rede que você está tentando atingir, ela é inatingível, está com problema, está indisponível, ou aquela rede ali está indisponível, tente outra rota, aí é a hora que o roteador vai receber o feedback e vai tentar mandar aqueles pacotes por outro caminho. Então, ele está no nível de IP, tá?
não é no nível de verificação de erro de sequenciamento, ainda nem chegou lá no final para mandar o resultado do handshake, né? Não está fazendo verificação de erro, avaliando, o bit número tal está com erro, não está fazendo isso. Ele está só verificando uma checagem da disponibilidade daquele nosso link. Por isso que o IP é um protocolo que ele é tão maleável, porque ele descobre caminhos específicos ali e consegue chegar, caminhos alternativos, né? Ele encontra caminhos alternativos e encontra uma forma de chegar no destinatário. Se tiver um caminho, ele vai encontrar, beleza? Então, falando do serviço, é justamente isso, a camada de cima, de transporte, usa a camada de baixo, para que a camada de baixo de IP faça a entrega daquele material lá dele, daquele pacote, e ele se preocupe com o sequenciamento. Então, isso é utilizar um serviço, beleza? E na hora que eu estiver fazendo o uso desse serviço, a camada de baixo vai me fornecer uma interface. O que é uma interface? Tá? Levando em consideração o ML, engenharia de software, tudo isso tem esses conceitos muito fortemente usados. Quando você tem uma função, uma classe, que ela disponibiliza ali uma variável na entrada da classe ou na entrada da função, que você pode injetar ali um valor, tá, inicial, para que aquela sua função, quando rodar, ela receba aquela variável de algum lugar, joia? Isso daí é uma interface. Você está fornecendo uma função, no caso, a camada de IP, ela fornece uma função para mim, que eu colocar os meus dados que eu quero, tá? E que na hora que eu fiz o meu pacote, eu coloquei um sequencial, eu carimbei ele, tá? Eu recebi ele de cima, né? A camada de aplicação, ela me passou uma mensagem, tá? Eu vou transformar aquele pacote ali, aquele segmento, vou carimbar ele com uma numeração. Aí vou passar para a camada de baixo. Quando eu passar para a camada de IP, que é ele quem vai entregar, vai se preocupar em saber qual que é a rota, né? Eu vou passar para a camada de baixo através de uma interface que a camada de IP vai me fornecer, tá? Essa interface. Aí ele vai encapsular dentro dessa função dele aquele dado que ele recebeu. Tá? E assim sucessivamente. Sempre a camada de baixo, que fornece um serviço, ela também me fornece uma interface, porque é a forma de eu interagir com ela. Eu não tenho outra forma de interagir com uma função que está abaixo, se não for pela interface que ela vai fornecer. Tá? Isso é um conceito que eu aplico para os programas também. Tá? Uma classe, uma função, qualquer código que eu possa fazer, reutilizar, tá? Eu não sei o que é que tem ali dentro daquele código, eu posso me valer de uma interface que ela me fornece para eu injetar ali, através de um parâmetro, e rodar aquela função ali. Beleza? Isso aí é interface. Tá? Que o serviço tem que fornecer. Beleza? Aí o serviço também tem aquele conceito de verticalidade, né? O serviço ele é fornecido para a camada de cima, certo? Ele é fornecido para a camada de cima e a minha camada atual utiliza o serviço da camada de baixo. E os protocolos? Os protocolos são a regra de comunicação, tá? Com o meu par, né? Na máquina remota. Beleza? E aí, esse conceito aqui de segurança, ele está incluído aqui, mas descontextualizado, certo? Aí, vamos lá. Se eu perguntar para vocês assim, o modelo OSI, tá? Onde é que ele vai garantir segurança? Depende. Vamos avaliar aqui. Quando a gente fala em serviço, aí a gente lembra, né, das camadas e o serviço que uma camada fornece para outra, e assim vai, né? Quando a gente fala em interface, a gente está falando que uma camada, para fornecer um serviço para alguém, ela fornece uma interface, né? E quando a gente fala em protocolo, é a regra de comunicação com o par, né, dele. Beleza. Agora, quando eu falo assim em segurança, né? Segurança. E o contexto? Onde é que se enquadra o contexto de segurança? Tá? A princípio, eu posso enquadrar a segurança, por exemplo, vou falar aqui, né? Segurança na garantia da entrega.
Aí, por exemplo, eu vou ter o transporte, a camada de transporte, tendo uma certa garantia, né, fornecendo lá o protocolo TCP para fazer um sequencial, né, o envio de pacote na forma sequencial e o controle de fluxo, o controle desses sequenciais, controle de erro. Então, ele vai me dando uma segurança. Vai me dar uma segurança. Né? A camada de enlace lá, né, vai fazer o sequenciamento dos frames, controle de fluxo dos frames, vai me dar uma segurança? Vai. Mas quer dizer, eu estou usando um conceito que ele está deslocado. Eu estou forçando dizer que ele está sendo enquadrado para me dar segurança dos dados, né? Mas não estou falando da segurança contra uma leitura inapropriada, né? Uma garantia contra a invasão de hacker, não é a garantia, por exemplo, da perda definitiva daquele dado ali, né? Não é nisso, é uma garantia de que vai me dar uma segurança que os dados vão estar íntegros, né? Através do CRC, através de uma entrega mais confiável. Mas percebam aí que eu estou forçando o uso dessa palavra segurança, que, na verdade, ela não apareceu muito, ela não apareceu nesse contexto de OSI, de TCP/IP, mas eu posso enquadrar esse conceito dependendo de qual conceito. Vamos lá, se cair uma prova que ele perguntar e falar alguma coisa de segurança, você pode deduzir que ele esteja se referindo a isso, né? A questão da segurança de controle de CRC, né? De verificação de erro, né? A segurança de que não vai ter perda de dados, né? Que eu vou estar com a entrega segura, mas ele tem que me complementar, ele tem que me dar mais informações para dizer que ele está falando disso. Porque se ele não me disser, não me der mais nada, só dizer segurança. Aí o cara vai dizer assim, segurança de quê? Contra uma invasão de hacker? O hacker vai lá, vai snifar minha rede e tal, não está nesse nível aí, entendeu? O conhecimento não chegou nesse nível aí, ele está se referindo a questão de segurança, de snifar a camada tal, não é nesse nível aí. Pessoal, ficou mais claro essa questão aí, de que esse conceito de segurança que ele está deslocado dentro desse conceito do modelo OSI, modelo TCP/IP, beleza? Ele poderia aparecer, sim, como sendo uma das justificativas de funcionamento de algum dessas camadas, mas ele precisaria dar mais informações. Ele simplesmente, puramente segurança, não está me dizendo muita coisa. Tá? Agora, serviço, interface, protocolo, tá sim, beleza? Então, letra B, a alternativa correta. Tá certo? Pessoal, então é isso, beleza? Essas eram as questões que eu trouxe para tentar dar uma reforçada nos conceitos que a gente visualizou na aula de hoje, tá? Eu ainda tenho, tá? Ainda para fechar esse capítulo 2, eu tenho ainda algum conteúdo para dar para vocês, tá? E aí, a ideia é propor que a gente tenha mais encontros durante a semana, tá? Ao invés de ter só aula no sábado, a gente faz uma aula na... Vamos tentar dar uma esticada? O que é que vocês acham da gente tentar dar uma esticada? Tipo, segunda, quarta e sexta, e sábado ter aula. E aí? Não só para ver essa parte que está faltando da camada 2, aliás, do capítulo 2, mas tentar dar uma adiantada no assunto. Isso não quer dizer que vai ficar atropelado, certo? As aulas vão ficar gravadas, bonitinho. Quem puder assistir vai ser perfeito, tá? Mas a aula vai ficar gravada e vocês, no momento oportuno, assistem. Tá joia? E aí, o que é que vocês acham? Acham uma boa? Porque o que acontece é que a gente já está avançando aí na outra semana. A gente já chega na metade do mês de agosto, né? E aí eu queria ver uma forma da gente tentar dar uma acelerada aí, tá? Agora eu só vou fazer isso se for por consenso aí da turma, tá? Se for consenso. Não quero sair jogando nada, não. Pelo contrário, eu estou com tempo para poder
vir aqui numa segunda, numa quarta e numa sexta, para a gente dar um conteúdo, ao invés de chegar, porque o que acontece é o seguinte, o conteúdo de rede, o conteúdo do curso de Linux, de arquitetura, é um conteúdo muito vasto, pessoal, muita coisa mesmo. E aí, para poder dar um negócio de qualidade, não só sair jogando algumas besteiras aí e justificando um material, eu quero dar para vocês o melhor que eu puder. E aí, o melhor que eu puder, infelizmente, a gente tem que, aliás, felizmente, né? Felizmente, a gente tem que ter mais encontros, né? Mais encontros, para poder passar essas informações aí com qualidade. Beleza? Sem estar um negócio jogado. Tá? Às vezes eu falo, a aula é demorada, é 2 horas de aula e tal, mas, pessoal, eu estou tentando passar para vocês um fundamento que, a partir daí, vocês não esquecem mais. Não esquecem mais. Na hora da prova, vai lembrar. Eita, isso aqui. Entendeu? Tranquilidade? Então é isso aí. Vamos finalizar aqui a aula. Valeu.